Fala pessoal, começando mais um episódio do EP Podcast dessa série especial de aprovados nos concursos da PCSP do edital de 2022, aqui ao lado do meu grande amigo Ramon Dias. Fala, galera. E pessoal, apresentando o nosso convidado, ele é um aluno que é advogado, atuante, inclusive vários macetes que ele fez pra chegar seguro na prova oral, ele vai explicar toda a jornada dele aqui, e foi aprovado com louvor para o cargo de escrivão de polícia, edital 2022. Seja muito bem-vindo, Arthur Gonzaga. Obrigado, professor. Uma honra estar aqui. Boa tarde, Ramon. E aí, tá nervoso? Tô um Tá pouco. postura de prova oral, hein? Tá nervoso, né? Acabei pegando o cacuete aqui, né? Da prova oral. Agora só falo no microfone e é com os dedos cruzados aqui. Nervoso falta- que jeito. O tamanho do homem parece o Thanos na imagem, velho. Perto da gente. Nós somos pequenininhos. Só falta responder as perguntas aqui como sim, excelente. Não me recordo. Não me recordo. Qual a região que você prestou, ô Arthur? Oi? Qual região? Decap. Decap? É, da capital. Decap. Pra escrivão de polícia, mas já queria trabalhar em delegacia mesmo, né? Queria ficar Sim. interno e tal. Porque eu tenho a pretensão de lá na frente prestar o concurso de delegado. Ah. E creio que a carreira de escrivão, né, por lidar com um inquérito, né, os trâmites internos de uma delegacia, eu vi que seria uma boa oportunidade de, lá na frente, tá mais preparado pro Sem dúvida. cargo de delegado. Aí você vai respirar essa carreira de delegado do Agora lado. deu uma azedada, né? Porque você tem que ter os 2 anos de atividade policial no dia da inscrição do concurso, né? Então, na Pra verdade, delegado, né? Ou não? Mudou? é e não é. Porque em 2022 era, aí no meio do caminho eles retificaram o edital porque isso é inconstitucional. Retificaram. E agora, de novo, cometeram o mesmo erro, então a gente tá esperando uma retificação do edital. Ah, então, Então- o pessoal que, por exemplo, que ele passou para escrivão agora, Naquele concurso que teve delegado, mudou, e quem adquiriu nessa constância por exemplo, ele tomando posse, vamos supor, em janeiro, e vamos supor que só sai a posse de delegado desse concurso de 23, só em 25? se ele já tiver tomado posse, tiver os 2 anos, ele pode judicializar, por exemplo, e entrar. Isso é possível, teoricamente possível. Caramba, então... Mas ele vai curtir, pelo que eu entendi, vai curtir a função de escrivão aí por um tempo. Aham, Sim, sim, tem- vou fazer uma pós na área, né? Faz bem, É. conseguir título. Uhum. E- E também no meu caso, se fosse para delegado, eu tenho a experiência jurídica. Ah, é. Ah, É nem advogado, precisa, ele não nem precisa, precisa, ele já é advogado. Eu tava pensando falando do Lúcio lá, porque o Lúcio ficou desanimado. Falou, pô, cara, agora não sei o quê. Ele vai vir aqui também, mais um aprovado para escrivão no seu concurso também, e ele quer ser delegado e deu uma desanimada, porque não conversou comigo ainda, porque É. dá para judicializar, ele Sim. consegue. Mas Arthur, eu queria saber como é que foi o começo para você, porque você falou aqui para mim nos bastidores que a sua área inicial não era o direito, não, você começou em uma outra área. Isso. Então, como começou para você o mundo dos concursos? Era alguém da família que inspirou? Não tem nada a ver? Como é que foi o seu início? É uma longa história, professor. O que acontece? Antes eu era técnico em química, trabalhava com manipulação de cosméticos. Nossa, tem nada a ver. Fiz 1 ano de farmácia bioquímica, só que aquela empresa que eu trabalhava, ela faliu, né? E aí eu fiquei desempregado. Naquela época eu tinha acho que 21 anos por aí. E aí, por ficar muito tempo desempregado, minha família começou a me incentivar a estudar para concurso. E veio o primeiro edital naquela época do concurso do MAPA, que é o Ministério da Agropecuária e Ah. Abastecimento. E aí eu entrei num cursinho para estudar, não sabia estudar, né? Eu venho de escola pública, então a gente não tem o jeito É. de estudar, A escola não né? ensina nada. Não, eu falo até que eu acho que eu saí até mais burro da escola do que quando eu entrei. Escola particular já é uma merda, imagina a pública. É verdade. Eu tinha certeza que eu era incapaz de aprender do jeito que eu saí da escola, porque eu nunca aprendi a matéria da escola. E aí, com esse emprego de química, na verdade, eu estudei, né? Fiz o curso técnico em química, foi aí que eu percebi que eu conseguia aprender alguma coisa. Aí me deu um pouco mais de autoestima. E aí, no concurso do MAPA, né, eu fiz o cursinho, tudo, mas não tinha, né, o jeito para estudar essas coisas. E tinha um papiloscopista na minha sala, né? Eu nem sabia o que era Polícia Civil. Pra mim, falava Polícia Civil, eu só lembrava daquela Ipanema preta e branca, Ah, né? que E o tem na cara Cadepola. com colete preto escrito Polícia Civil nas costas em amarelo. Era essa a visão que eu tinha da Polícia Civil. E aí ele começou a falar pra mim da carreira de papiloscopista, não sei o quê. E tanto que quando chegou o dia da prova do MAPA, eu nem fui fazer. você né? não foi? Não me recordo porque Essa que eu família não fui. te encheu o saco, não? Encheu. Ah, imagina. E foi, Foi quando? Foi quando, Arthur? foi em 2006, eu acho. Nossa, lá 2006 e atrás. 2007.
Um jovem ainda, eu tinha 20 anos. E, e aí eu peguei e fui fazer o cursinho. Não, antes de fazer o cursinho da Polícia Civil, eu fui assistir uma palestra do GOI, que é o delegado Toninho, que cuidou do caso da Isabela Sim, Nardoni, né? sim, sim. E eu fui assistir uma palestra dele, ele falando sobre dicas de segurança, né? Aí que eu vi os caras do GOI lá, os caras tudo arrumados, né, com aquelas Você gostou? roupas. Eu falei, legal, né? Diferente, não era o que eu sabia até então da Polícia Civil, né? E aí eu comecei a fazer o cursinho, com a ideia de ser papiloscopista, porque até então, não precisa ir prender ninguém, não sei o quê. Mas só que quando você começa o cursinho, você começa a lidar com o pessoal da sala, é todo mundo pilhado. Contamina, né? Todo mundo Aí eu fui acelerado ali. contaminado. Aí eu fui entendendo o que que era Polícia Civil, né? Vi o que que era o DHPP, o que era o antissequestro. E aí em 2007 sai aquele filme documentário do antissequestro. Né? Sim. E aí eu assisti, aí eu pirei. Eu falei, não, é isso que eu quero ser mesmo. Da polícia picou, velho. Então não era um sonho de criança, um sonho que nasceu depois. Né? bem Interessante. depois, já era um adulto, né? O começo da fase adulta. E aí eu comecei cada vez me engajar mais. Só que naquela época que eu comecei a estudar para Polícia Civil, era nível médio ainda, e tinha aquelas matérias de história, geografia. Nossa. Meio igual a PM, assim. Parecido com A a PM. PM ainda assim, A PM até hoje tem Até conhecimentos hoje. gerais, né? Uhum. É tanto que eu nunca nem pensei em prestar GCM, nem Polícia Militar. Eu sempre quis Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nunca prestei Nem pra outro concurso estado. nem para outro estado, nem nada. E aí eu passei 2 anos estudando essas matérias. Né? Eu falo até que eu fui alfabetizado no cursinho. Foi lá que eu aprendi português, história e geografia. Mas só que quando saiu o edital, ele já saiu já mais ou menos com essa cara do que é hoje o concurso. Nossa, então você pegou a mudança mesmo. Peguei a mudança. Saiu com criminologia, direito, Puxa. essas coisas. E aí, para esse concurso estudando direito, eu gostei de estudar direito. Falei, pô, isso é bem mais legal do que ficar misturando batom lá no laboratório, né? Aí, então, eu fiz a prova, né? Mas não. Eu não sabia estudar. Meu estudo naquela época era o estudo passivo, né? Eu só via as aulas, eu gravava, tinha aqueles. Naquela época ela tinha uns MP3, Sim. né? Aqueles pequenininhos. Isso. E aí eu gravava a aula e depois eu ficava ouvindo. Eu acreditava que a minha memória era auditiva naquela época. E aí eu fui pra prova desse jeito. Aí eu acabei repetindo para investigador por uma de criminologia. Puxa. Eu errei qual era o livro do Lombroso, professor. Pra você ter uma ideia. Puxa vida. Questão encardida. Eu acho que Perguntaram qual que era o livro do eles Lombroso. perguntam isso, velho. Elas perguntam burra. Mas caía Porra. muito antigamente, né? Caía Uhum. muito. O nome do autor do livro tal, caía muito. Nossa, Eu digo, é uma pergunta idiota, não cai Bobeira, mais. né? Não cai Bobeira. mais, mas caia bastante Na mesmo. oral ainda cai, né? Na oral cai. Na oral pode derrubar mesmo. Aham. Mas você pegou aquela fase que você poderia fazer os dois, né? Investigador e escrivão. Isso. Você fez os dois? Fiz os dois. E pra escrivão, eu repeti por 2 de informática. Puxa, nas duas na trave. E eu não tinha esse preparo. Pra mim, eu tinha certeza que eu ia passar pelo tanto que eu estudava, mas eu não sabia que eu estudava errado. Mas estudava bastante. Estudava bastante. Mas você mesmo assim continua acreditando, mesmo quando veio o edital com tudo diferente? Mesmo assim, não, bom, eu consigo. Porque o que veio na minha cabeça é, se mudou pra mim, mudou pra todo mundo. Sim, Vai verdade. todo mundo começar do zero aqui. Até então não Tá tinha certo. nada anterior pra alguém chegar mais preparado que eu, por exemplo. Tanto que eu não lembro quantas vagas eram naquele concurso. Mas acho que passaram 300 pessoas. Caramba. Tipo, sobrou muita vaga. E aí acho que no ano seguinte já veio outro edital com nível superior. Você lembra que ano foi isso? 2000, Eu acho que foi em 2008. 2008. É, eu Aí em 2009 veio outro concurso. Eu acho Caramba. que foi isso. Tanto que eu lembro que o dia da minha prova foi o jogo da São Paulo e Goiás, quando São Paulo foi tri brasileiro. Olha Você é São como faz Paulino? tempo, sou. Olha só como faz 2009. tempo isso. Você não foi ver o jogo. 2009, isso, foi 2009. Você perdeu o jogo? Não, eu nem ia de qualquer jeito também, não tinha metrô lá perto do Morumbi naquela época. E aí, passado isso, eu fiquei bem frustrado na época. Fiquei triste, não queria. Não, eu queria prestar concurso, mas antes eu falei, não, agora eu vou fazer direito. Eu não pensei em fazer um curso, como chama? Técnico, né? É um tecnólogo. Não, eu falei, não, vou fazer direito. Eu gostei de estudar direito. E aí depois eu presto de novo. E aí, enquanto eu fiz a faculdade, eu desencanei.
Ficou só na faculdade. Só na E faculdade. você manteve sua profissão na área da bioquímica ou não? Não. No primeiro semestre de faculdade, eu consegui um emprego na área de advocacia, Nossa. que era um escritório trabalhista. Aí foi meu primeiro contato com o processo, né? Aí eu descobri que era um protocolo, que era um subestabelecimento, essas coisas. E desde então, foi só trabalhando na área jurídica desde que eu entrei na faculdade. E aí eu pagava minha faculdade com dinheiro do estágio, né? Do emprego. Então, como durante o dia trabalhava, à noite faculdade, aí eu desencanei. Não tinha como focar em concurso naquela Isso que eu ia época. perguntar, porque no meio do caminho teve, né? Porque você fez o último em 2009. Aí depois teve 2013 e 14. Você estava na Acho que faculdade. em 2011 teve até o de telecomunicações também, Isso. agente de tele. Você nem quis saber. Nem quis saber. Eu, procurando o Diário Oficial esses dias, né, pra ver coisa desse concurso, eu vi que eu fiz a inscrição pra agente de tele, mas eu nem lembrava. Só que eu nem cheguei a pagar a inscrição. Só fez e deixou Só lá. fiz e deixei. E aí fui, né? Fiz a minha faculdade, me formei ali em julho de 2014. E aí eu prestei 3 vezes a OAB até passar. Eu repeti na primeira, Você na esperou terminar a segunda. faculdade ou não? Fez durante a faculdade? Não, as 2 vezes que eu prestei, que eu repeti, eu tava na faculdade ainda. Né? Mas aí eu não estudava, ainda não sabia estudar. E aí quando eu reprovei essas 2 vezes, aí eu vi, opa, acho que eu tenho que tomar um jeito aqui, né? Possível. Aí eu fui fazer um cursinho pra OAB, e aí eu comecei a resolver muitas questões. Né? Eu baixei aqui uns aplicativos e ficava respondendo questões o dia inteiro praticamente. E aí é tanto que quando eu passei com uma pontuação boa na OAB. Né? Tinha que fazer 40 pra passar, eu fiz 51. Ah, sobrou. Rafael, então o segredo é fazer Você questões. já fez esse formato que era 80 questões, então. Uhum. Você lembra que número que foi a sua prova ou não? O exame? Não sei se foi 13, 14 ou 15. Quase bateu não com o meu. O meu foi o 10º. O meu foi um pouquinho antes, então. Porque você tava falando das datas, você tá batendo com as minhas datas aqui. É. Não, então você foi um pouquinho depois ali. Eu É. peguei o 10º. E aí você fez mas na prova da OAB, o que te ensinou a estudar de verdade foi o cursinho? O cursinho te ajudou a dar esse norte? Eu percebi que o cursinho dava uma direção. Ele organizava as ideias na cabeça e aí a gente que tinha que dar um jeito de gravar aquela informação e treinar. Porque nada mais é que um treino aquilo, né? Você começa a fazer a prova lendo as questões, você começa a pegar os macetes do porquê aquela questão está errada, porquê aquela é a certa. Então você começa a criar um tipo de identificação da questão. Sim. Né? E aí, saí empolgado da prova da OAB, eu falei, agora então já vou emendar para estudar para concurso, né? Já vou voltar a estudar para polícia. Não saiu da sua cabeça, os 5 anos de facu ali, não saiu da sua cabeça o negócio da polícia ainda. Ficou adormecido, mas não saiu. Você não desencanou, vou ficar na advocacia mesmo, tá tudo certo. Não. Eu ainda falo, vou ser polícia ainda. Um dia, não sei quando. Só que aí, acabou a faculdade, né? Eu passei na OAB, aí eu precisava trabalhar. Né? Até então acho que não tinha nenhum edital aberto quando eu me formei. Eu falei, eu preciso trabalhar. Qualquer coisa eu estudo, passo a noite um cursinho, não sei o quê. Só que eu peguei também bem aquela fase que o Código de Processo Civil de 73, ele caiu em desuso e veio em 2015. A bosta. Aí eu peguei e fiz a pós, né, do novo processo civil. Nossa. E aí eu comecei a trabalhar, só que quando a gente trabalha, né, pelo menos na minha realidade foi essa. Trabalhando no escritório de advocacia, tinha horário pra entrar e não tinha pra sair. É o bicho. Escritório grande, né? puxado. Escritório grande é assim mesmo. E aí eu peguei, veio o concurso de 2018, eu tava trabalhando num escritório bem grande, lá em São Paulo, e nem fiquei sabendo do concurso. Puxa. Né? Quando eu só soube daquele concurso, porque meu primo, que é de Belo Horizonte, veio pra cá fazer a prova. E aí eu falei, pô, não dá pra continuar assim, né? Tô, sei lá, me matando aqui. Por mais que era um escritório até que pagava bem, mas eu Não era seu sonho, né? não tinha era vida. meu sonho e não tinha vida também. E aí, um dia, né, eu indo um pouco antes de eu ser demitido do escritório, eu tava indo, era ali na Paulista, eu tava indo pra aquele fórum federal. Eu esqueci o nome do fórum, ali do lado da Caixa Econômica. Não sei se Não você conheço. não. E aí eu tava indo de terno, né? Eu ia despachar lá com os desembargadores. Aí passou um cara do meu lado, eu não sei se ele era mendigo, se era hippie, o que que era. Aí ele pegou e falou, ó o doutor delegado. Aí eu falei, olha aí. Já até cresceu, opa. Eu falei, ó, eu tô esquecendo, abandonando isso
em troca de uma coisa que eu nem sei o que vai dar lá na frente. Né? E aí veio mais forte dessa vez. O Andarilho O falando. Andarilho falou. Viu, cara? O cara, ele reacendeu a chama. Era um anjo ali disfarçado. Vai ver que Aquele bagulho de filme, né? Aí, no final daquele ano, 2019, fui mandado embora, né, do escritório. E aí eu peguei, já em janeiro, já tinha autorização desse meu edital, né, do edital 2022. Em janeiro de 2019. Eu lembro Já que estava verdade. autorizado. Uma vida pra fazer esse edital. Uhum. Verdade. E aí eu peguei e falei, como já tá autorizado, já tá em cima, vou estudar para escrivão, porque delegado preciso de tempo para estudar. Né? É uma coisa mais a longo prazo. Então eu vou entrar como escrivão, vou estudar para escrivão, e depois lá dentro eu faço outras pós na área, eu quero fazer pós em criminologia, em direito penal, processo penal, e aí depois eu vejo a carreira de delegado. E aí comecei a estudar presencial, num cursinho também, só que veio a pandemia. E junto com a pandemia veio a gravidez da minha esposa. Nossa. Eu tava desempregado. Nossa. Tá tudo legal. Tava perfeito o cenário. Eu tinha acabado de comprar uma moto. Nossa, Tava financiada. Hã? Financiada. Era consórcio. Consórcio. Tinha acabado de comprar uma moto. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que passar esse concurso de qualquer jeito, né? E durante a gravidez da minha esposa, eu desempregado e continuei estudando. E eu montei meu material, né, naquela época. O que eu fazia? Eu gostava de ver a aula, mas só que anotando no computador, né? Porque eu escrevo muito devagar, então eu não consigo acompanhar. E eu ia vendo a aula, escrevendo no computador, e a minha revisão, no outro dia, eu pegava, relia aquilo e ia jogando o texto dos artigos no meu material. Então depois, quando eu fosse imprimir aquilo, eu já teria já a explicação e a letra de lei. Eu defendo muito isso. Material caseiro, no final das contas, é o melhor. Porque é o que funciona pra você, gera lembrança, né? Sim. Você colocou teoria e lei, teoria e lei. Teoria e lei, Perfeito. porque para a primeira fase cai muita lei, Sim. né, texto de lei, e para a segunda fase, para oral, era a explicação. Ô, Diego, mas muda muita coisa assim pra retenção do cara fazer na unha ali mesmo, na mão, ou no computador? Não, ou não. mesma coisa? Não, quando ele produz, já tá virando lembrança. O intuito é construir pra virar lembrança. Se Então, ele faz na mão, no computador, ele tá construindo. entendi. Não muda nada ele fazer na unha Não. ou fazer na... Inclusive o que a gente fala do flashcard, né? Se o cara vai fazer no Anki e vai fazer na mão, os dois têm o mesmo poder se o cara construir, se ele souber fazer. Entendi, Então, entendi. perfeito. Isso. Aí então montei meu material assim. Aí minha filha nasceu, né? Quando minha filha nasceu, acho que umas semanas antes eu tinha conseguido um emprego de novo. Aí a pandemia já estava estabilizando, acho que já tinha vacina naquela época. E depois que ela nasceu, eu parei de estudar. Eu não consegui mais estudar. Falta de tempo mesmo? Falta de tempo, porque, de novo, no escritório, Nossa, ficar escritório, trabalhando. bebê em casa. Bebê em casa, era home office. Então Nossa, home office ainda. era home office trabalhando das 9 ali até as 9, 10 da noite, com a minha filha recém-nascida e minha mulher em casa. Então não tinha como estudar. E nesse inteirinho eu mudei para outro escritório. Esse escritório não tinha uma carga horária assim tão absurda, né? Era até relativamente mais tranquilo. E aí saiu o edital desse concurso, 22. o de 22. E aí quando saiu o edital, aí eu fui pra academia. Aí ele veio pra academia DP. Mas deixa eu entender uma coisa, porque, vamos lá, ficou um ano no meio do caminho aí. 2020 foi a pandemia, sua filha nasceu no final de 2020, pelo que eu entendi. Aí 2021 você ficou sem estudar o ano inteiro? Sem estudar. Ah, você ficou sem estudar o ano inteiro. Uhum. Então você começou mesmo no pós-edital? Isso. É mesmo que ele velho. tinha uma base, mas é um buraco grande sem estudar. Ele tinha uma base do direito da OAB, mas que também tinha ficado lá atrás, né? Porque você tinha parado Foi em de estudar. 2015, né? que eu tirei 2015, a pô. OAB. É tempo pra caramba, ó. Até o código. Tudo bem que no carro é processo civil, mas é um exemplo de que muita coisa mudou de lá pra cá. Então você começou mesmo no pós-edital, foi aí que você veio pro nosso curso, Academia DP. Isso. E Quando saiu o edital, você falou, puta, tem que voltar a estudar. o edital saiu no sábado. Foi no Né? sábado. Foi Aí no sábado mesmo, Dia no 19 de domingo, fevereiro. eu já comprei o curso, já comecei a me organizar e segunda-feira eu comecei a estudar. Nossa. Você comprou ali no primeiro dia do edital com a gente, na Uhum. Academia DP. E como é que foi a confiança? Que você tava inseguro, tava confiante? Eu nem sei o que eu tava, não lembro. Não lembro. Simplesmente como eu tava. vai, vamos lá. Simplesmente vai, vou me esforçar. Programei os horários que eu ia estudar,
né? E fui. E como é que tava? Você tava trabalhando pesado? Tava trabalhando. Bebê pequena, hein? Sua filha tá o quê? Aham. Com 1 ano e meio? 2 anos? Isso, 2022. Ela tava com 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho. Aham. Bebezinha totalmente dependente. Uhum. Então, como é que era a sua rotina de estudos? Porque o que conta aqui pra você agora é o pós-edital. Qual que era a sua rotina? Então, minha rotina era assim: de manhã, minha mulher voltou a trabalhar em loco, né? Que ela é funcionária pública também da área da educação. Então, ela tinha que ir pra escola dela. Eu acordava, pegava a minha filha, arrumava ela, ia pra casa da minha mãe, né? E a minha mãe, enquanto ficava com a minha filha, eu montava meu computador lá e trabalhava da casa da minha mãe. Aí dava umas 5, 6 horas, pegava minha filha, pegava meu computador e voltava pra casa. E aí, minha filha, depois que ela dormia ali, ela era bem complicada pra dormir, Nossa. ainda. Nem fala. Então eu começava a estudar umas 10, 10 e meia da noite e eu ia até as 2 da manhã. Nossa, puxado, cara. Caramba. O que você menos fazia na vida era dormir, então, porque Eu já por característica, eu já não durmo muito. Eu sou bem já é ruim de sono. normal. É. Sua filha dormia que horas, mais ou menos? Aí era isso, 10 horas Cara, ela vai ia dormir. por mim, comemora, que você não sabe como é que é a filha. A filha dorme 1 hora da manhã, já tentei mudar, aí, cara, tá bom, 10 Sua horas filha tá da bom. noite, Diegão. Hã? Sua filha da noite. Cala a boca. Da minha também. Pode pôr as duas juntas pro rolê. Não. E 220, o dia Nossa. inteiro 220. Caramba, então você pegava das 10, 10 e meia até as 2 da madrugada. Uhum. E aí, pode mudar. Não, esse é o de estudo seu. Isso. E aí, até, Trabalhava o dia inteiro puxadão no negócio da advocacia. Lendo o dia inteiro o processo, queimando fazendo energia, o né? inicial e Queimando energia, pra né? quem não sabe, o trabalho da advocacia é um trabalho, assim, que torra muita energia. Porque não é um trabalho braçal, tudo mais, mas é concentração o dia inteiro. Aí você vai pro final do dia ainda se concentrar em estudar, é complicado. o ruim é ficar de frente pra tela o dia Nossa. inteiro, porque eu ficava com isso aqui tudo doendo, né? Caramba. Os olhos doendo e tal. E você trabalhava final de semana também ou não? Sábado e domingo você tinha livre? Não, aí tinha livre. Mas aí, por causa da minha filha também, eu só estudava das 10 e meia às 2 da manhã de novo. Nossa, e a mulher também, né? A esposa. Aí ela ficou... Exige ela atenção. teve que entender durante essa época. Como é que é? Ela teve que entender a ausência dele nessa época. E de sexta-feira era o dia que eu tirava pra fazer seu simulado. Então, basicamente, de segunda a segunda você estudava e na sexta-feira você não estudava, você realmente fazia só o simulado. Só simulado. E como é que era a sua rotina de estudos? Porque, pô, você tinha uma média de 3 horas e meia por noite e madrugada ali. O que você fazia nesse período? Assistia videoaula, anotando, né? Ou então, de repente, se fosse uma aula repetida, alguma coisa que eu já tivesse, eu só assistia de novo, prestando atenção. E as matérias de legislação especial, aí eu não anotava no computador daquele jeito que eu falei. Eu gostava de imprimir a lei e aí eu ia escrevendo Em cima da lei. em cima da lei, fazendo as anotações. Certo. E aí, nos dias que eu tinha que ir pro escritório, eu levava uma lei comigo e ia no metrô lendo essa lei. Ou então, eu peguei aquele site de questões, né, aquele aplicativo, e todo o tempo que eu tava livre durante o dia era respondendo questão, fazendo Não desperdiçava tempo de jeito nenhum. Isso. Eu ia lavar a louça, colocava lá no YouTube, na plataforma, ligava no som e ficava ouvindo também. É tanto que, né, pra nossa segunda fase caiu a síndrome de Londres, né? Se não me engano. E eu lembro direitinho, eu tava fazendo minha comida esse dia e o professor falou da síndrome de Londres. Salvou, professor, muito obrigado. Tamo junto, tamo junto. Você não cansou de ouvir minha voz, não? Porque eu cansei. Todo Cansei, dia. não. Cansei. Eu achei engraçado quando o senhor mandava pra mim os áudios Na mentoria? na mentoria. Eu falei, caramba, mano, parece que é como fala? Parece que é artista falando, né? A gente ouviu o áudio dele e falou, caramba, é igualzinho no É ele YouTube. mesmo. É ele mesmo. E isso parecia que tava acelerado, tava no 1,5, né? Mas Não, ele normal, fala no né? e-mail. Eu falo isso. Não é. O jeito que eu sou no YouTube, eu sou na vida real. Tem gente que pede pra desacelerar um pouco. É No rápido. começo eu tinha uns vídeos que eu tentava legendar os vídeos deles, não É dá. impossível legendar mais Não dá vídeo. legendar vídeo do Diego. Vai ficar só texto no Aumenta o som aí. Eu não vou legendar, não. Desisti. E nesse período que você falou, basicamente, as videoaulas, anotações, questões em cada brecha que você tinha, um simulado por semana. Em algum momento você teve como preocupação a prova escrita ou ela não era um problema pra você? Era um problema, mas eu me preocupava com a primeira. Certo. Porque a segunda
eu sempre fui, pelo menos em redação, sempre fui bom na escola. Sim. Eu falei, eu vou só jogar para minhas palavras. Aí você fez a OAB também, né? Você fez a prova da OAB. Fiz a prova da OAB Você não era um também. iniciante na prova escrita. Não era. Essa é uma vantagem. Eu só peguei mesmo, também na sua plataforma, aqueles macete, para não passar da linha, Sim, né? sim. Dar um espaço parágrafo só para isso, mas aí eu fui com o que eu sabia mesmo. Folha de rascunho você chegou a usar ou não? Durante a prova eu usei. Usou como? Você fazia por tópicos e colocava a prova inteira lá e depois transcrevia? Na folha De rascunho. no dia da prova, É. cada questão tinha um de rascunho, né? Sim. Eu escrevia lá sempre pra treinar a letra, pra treinar a escrita. Caligrafia depois, foi na hora. Caligrafia e depois passava lá pra de baixo. Eu quero saber quando você fez o primeiro simulado. Você deve ter lembrado do resultado do primeiro simulado e do último, antes da prova, assim. Como foi sua evolução aí? O primeiro simulado, eu acho que eu não vou lembrar em pontos. Não, eu acho que eu só lembro em pontos, na verdade. Eu acho que eu fiz 65 pontos no primeiro. Mas só que, pela nota de corte do concurso anterior, eu pus na minha cabeça que eu tinha que chegar pelo menos a 70. E todos os simulados que eu fiz, o maior nota que eu cheguei era 69. Nossa, raspando. Não chegava no 70 nem a pau. E você tirava um tempo pra estudar o simulado onde você errou ou não tinha tempo pra isso? Tinha que ir pro próximo? Não, na verdade, o que eu via, porque eu ainda tava vendo matérias durante aqueles 3 meses antes da prova. Sim. Então, eu chegava ali, por exemplo, eu tava fazendo informática, tinha uma questão de Excel. Eu falei, Excel eu não estudei ainda. Então, eu ia por chute mesmo, alguma coisa do tipo, porque eu sabia que aquele tópico eu ainda não tinha estudado. Né? E quando foi se aproximando da prova, eu já tinha uma noção do que faltava ainda né, daquelas coisas que mais caíam. Sim. Né? E então, aí conforme foi se aproximando, eu comecei a ver mais aqueles pontos que estavam soltos. Aí você separava um tempo então pra na hora da aula você Isso. ir direto naqueles pontos. Aham. E você foi percebendo que sua nota do simulado ia aumentando ou ficava meio que mantendo a mesma média? Crescia, mas em outros caía. Normal. Normal. E tinha algum tendão de Aquiles ali? Pô, essa matéria aqui deu pedra no sapato, ou não? Sempre informática, né? Pra você, informática? Informática era... Caramba. As outras, porque direito, Aham. pra você tranquilo. Criminologia, acho que você falou que tinha até gostado já, né? Já tava Sim, gostando da criminologia. aham. O português, até então, pelo que você falou, também não era um problema pra você. Isso, o português, geralmente no seu simulado lá de 24 questões, eu fazia 20, 21, Você detonava no 18, português. 19. E na prova mesmo eu fiz, acho que 13, não lembro. Raspando, cara. Na E prova... o raciocínio lógico você mandava bem também? Não, de raciocínio... esqueci dessa matéria, eu não gosto de raciocínio lógico. Que pra sua sorte não teve na prova oral, né? Não tem, ainda bem. Pra delegado também não tem, né? Não tem. Nossa, porque aquela coisa dos conjuntos lá, acho que eu nunca acertei uma questão daquela. É um capeta aquilo lá. Eu acho que lá é o diabo também. cara. Eu detesto aquilo lá. Não, pra mim não dá, não. Se eu posso um dia dar aula de quase todas as matérias, menos raciocínio lógico. Eu não vou pegar nunca na minha vida. Cão, Não, aquilo. tô livre. Então, mas isso é interessante que você falou. Porque você mandava bem em português e as suas dificuldades eram raciocínio lógico e informática. Uhum. Mas na prova o português que foi um perigo ali pra você. Isso. Como é que foi na sua prova ali? Quais matérias você mandou bem e aonde que você ficou no risco ali? Eu mandei bem direito, criminologia e informática. Informática você foi bem. Uhum, Olha informática só eu que fui. doido. Porque como eu senti também que era uma deficiência minha através dos simulados, eu acabei comprando um curso de questões, só de questões de informática, na semana da prova. E caiu muita coisa daquele curso no dia da minha prova. Nossa. Então, assim, a prova foi no domingo, eu fiz esse curso na sexta, aí eu falei, mano, acabei de ver isso, caiu na prova. Caramba. É bom, né, Depois eu vou ir nesses detalhes, porque nos bastidores você me trouxe alguns detalhes que tudo que você fez em vésperas ali meio que te salvou na hora H. Né? Sim. A gente vai discutir aham. bastante sobre isso. Uhum. Mas você tocou num ponto que agora me deixa curioso. Na semana ou no mês da prova, você mudou sua rotina? Porque você falou que no finalzinho você foi mais para as questões. Como é que ficou ali, por exemplo, sua última semana? A minha última semana eu dei uma... que aí bate o desespero, né? Você vê que tá faltando muita coisa. Por exemplo, sábado eu comecei a estudar às 8 e parei de estudar às 11 da noite. Ah, você mudou a Um dia carga horária. Um dia antes. Na véspera da prova, você Na fez isso? véspera da prova. Loucão. Não ia conseguir ficar... Vou relaxar pra amanhã, não, sem chance. Isso é muito louco. Vamos falar disso. Isso é muito louco. Porque eu já vi de tudo. Mas pra prova oral foi diferente. Foi o contrário, teve Foi que o relaxar. contrário.
Cara, isso é muito louco, porque assim, eu já me ferrei muito com isso que você falou, porque eu parava pra escutar as pessoas. E é um erro, às vezes, dependendo do que a gente vai escutar. Porque tem gente que fala, não, véspera de prova, só descansa. Relaxa, não pense em nada de concurso, vai pro spa e tal. E outras pessoas falam, não, vai pra aula de véspera, faz isso, estuda e tal. E o que que eu percebi na prática, quero ver se você concorda. Eu percebi que cada pessoa é de um jeito. Então, eu sempre fui muito ansioso. Então, eu gostava de estudar na véspera. Então, eu lembro que quando eu ia pra aulão de véspera, nossa, pegava umas 6, 7 questões na véspera. Aham. E aí, quando eu não ia, cara, era uma ansiedade absurda, eu me arrependia do fundo da alma. Eu lembro que a segunda fase da prova da OAB, eu ficava na cabeça que eu tinha que estudar a revisão criminal. E eu não estudei, que eu fui atrás da conversa fiada dos outros. E aquela revisão criminal foi um pânico pra mim. Você nem conseguiu relaxar no dia antes. Não tem como. Eu tô vendo que você é parecido. Muito pilhado, tem que estudar, pô. É perfil. Né? Não, a segunda fase do AB caiu pra mim queixa-crime. E Queixa foi crime. a única que eu não fiz. Putz. Pelo menos deu certo. Caramba, velho. Então pra você valeu estudar mesmo. Ah, estudei. Na sexta, acho que nessa sexta, na sexta antes da prova, eu nem fiz simulado. Só Eu estudo. não quero cansar também, né? Então foi só estudar, revisão, ler e aí fui pra prova. Mas chegou confiante na prova? Não. Cansado? Não, cansado também não Dormiu cheguei. bem. Eu não lembro se eu dormi bem. Eu acho que eu Estudou pra dormi. caramba no sábado. É, estudei, eu acho que, mas eu não lembro se eu dormi bem. E não tá confiante. Não tava. Não tava tipo, a prova é minha, amanhã eu vou... Não. Nem Qual era o sentimento? o sentimento, vamos lá. Vamos ver, porque a primeira que eu fiz lá em 2009, eu lembro que quando eu abri o caderno de prova, a minha mão tava tremendo. Caramba. É mesmo. É. E nessa prova eu senti algo parecido, mas só que mais controlado. Porque também eu pensava, pô, agora tem minha filha. Não sei o quê. Né? Peso era maior. Né? É, o peso era maior, mas só que eu consegui controlar também melhor o nervosismo. E tem o fator do sonho também, né? Porque era o seu sonho. Porque assim, eu imagino que na prova É. da OAB você não teve essa pressão toda. Ou teve? Na OAB, aí que a OAB, assim, a primeira prova que você faz, ela não, pelo menos pra mim, não me deu pressão. Mas a partir do momento que você reprova uma, reprova duas, Aí já aí viram- depois você já fala, meu Deus, você esses que não passa vão nunca. ficar 10 anos formados sem OAB. Aí, entendeu? E aí, Foi mais o medo. Mas a PC era um peso enorme. Família, filha, sonho, tudo de Uhum. uma vez ali em cima de você. tudo. Assim, não externo de maneira externa, é uma cobrança minha mesmo. Cara, vamos lá. Eu agora quero pedir uma coisa sua, que tem uma galera agora desesperado, tá vivendo o que você viveu no ano passado. E você é um cara que basicamente estudou no pós-edital. Você tinha uma bagagem, mas uma bagagem que estava muito adormecido. Então o forte mesmo que você teve foi o pós-edital. No momento que você abriu o caderno de prova, tava nervoso. Qual foi a estratégia de prova que você utilizou pra dar uma luz pra galera que tá desesperada agora? O que você fez? Você passou e passou ali, no limite. Eu fiz assim Eu fiz o que eu já vinha fazendo simulado. Eu já bolei a estratégia do simulado e levei pra prova. Como eu percebia que português me cansava muito, então deixei português por penúltimo. Na verdade, deixei lógica por último. E acho que foi um erro, porque faltando pouco tempo ali, tentando pensar, né, raciocínio lógico, atrapalha. Verdade, tá cansado, tempo acabando. Uhum. Então eu comecei por informática, depois eu fui para direito e criminologia, português e deixei lógica por último. E aí, mas você sentiu que hoje, se fosse hoje, você mudaria essa estratégia? Acho que eu mudaria. Você Acho faria que o quê? eu faria lógica primeiro. Primeiro lógica, primeiro Uhum. lógica. Me parece, assim, eu tenho comigo que essa prova, ainda mais agora que é a cláusula de barreira, né? Me parece que a estratégia boa seria uma prova de sobrevivência. Porque eu sempre gostei daquele tipo de estratégia, que é o seguinte, você primeiro passa uma visão panorâmica na prova inteira, já vê o que cai, o que tá difícil, o que tá fácil, já vai se situando. E aí depois você começa pelas mais fáceis. Por quê? Porque quando você começa pelas mais fáceis, sempre tem aquelas mais fáceis de cada matéria. E às vezes você garante o mínimo de cada módulo ou próximo disso. Porque depois o que você fizer pra mais já tá acima dos mínimos ali, pelo menos eliminado você não é. Então, e agora pra galera caiu a cláusula de barreira, né? Às vezes funcionaria bastante. No seu caso, você acumulou todo o raciocínio lógico por final. Uhum. Que foi o que derrubou uma galera, né? No último concurso. Nós derrubou uma O galera. raciocínio lógico. A sua foram quantas questões? 15 ou 16? Você acertou quantas? Não, acho que não lembro agora. Foi 18 questões. Eu lembro que eu quase acertei 20. 12 ou 13.
Ah, você até que tava ali. Tava É. um pouco acima da metade ali. Eu errei as de conjunto. E passei uma de verdade, falsa verdade, errado também. foi Ah, bagulho. você falou isso pra gente nos bastidores. É. Então você ainda passou uma errada Uhum. pro gabarito. Que bom que você não dependeu dela. Não dependi dela. Ainda E aí, outra coisa que eu te perguntar é o seguinte: eu lembro do dia da prova. Eu tava na casa da minha sogra e tal. E eu lembro que quando a galera começou a sair da prova objetiva, começou a me mandar mensagem desesperado. E muita gente falando: não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. Foi muito mal e tal. Qual foi a sensação que você teve quando saiu da prova objetiva? Você sentiu que, pô, reprovei ou não? Tô no jogo e vou pra escrita. Eu senti que tava mais difícil do que foi a de 2018, porque eu fiz a prova de 2018 como treino, Sim. né? Só que foi, se veio inesperado assim pra mim, veio pra todo mundo também, É. né? Então, vou voltar e vou fazer a prova escrita. Você veio pra cumprir a tabela ali. É, já Porque- tava lá. Cara, assim, é bizarro, mas por conta da ansiedade, muita gente que teria a prova escrita corrigida não voltou. Por Uhum. medo, porque achei que estaria fora e passou e perdeu a prova Qual escrita. foi a sua nota, Arthur, na prova? 70. Foi eu, Era o que você queria. Olha Aí que louco, aí velho. eu superei. Superou os simulados. É. Que da hora, hein, velho? E a 70. nota de corte do decap foi bem mais baixa, né? Foi Foi baixa. 62,5, eu acho. Olha, passou bem, pô. Passei bem. E olha o capricho, hein? Porque ele errou uma no gabarito pra dar 70. É. Falei, não vou. Eu planejei 70, eu falei que foi planejado, né? Não gosto de sair dos planos. Né? A nota do decap foi uma das mais baixas, não foi? Se não foi a mais Eu baixa, acho, não foi? não, acho Tanto que, dava acho que mais de baixa. macro foi mais baixa. 60, né? Acho que não chegou, acho que foi 58. Eu acho que foi de... Ah, é, acho que foi investigador, que foi 60 de Santos. Não lembro agora. Eu tenho certeza que nesse concurso agora vai ser uma das mais Vai altas. inverter, porque a galera vai. inverter. Vai todo mundo pra lá Todo mundo acha que é agora. esperto e vai pra lá achando que vai ser mais fácil, aí inverte a regra. Sempre assim. Vai ser E a sua assim. prova escrita, como é que foi? A prova escrita, Tranquilo. na hora que eu fiz ela, eu falei, se eu atingir o mínimo lá, tô dentro. Assim, E aí- de Londres caiu, que o professor Diego falava. É, Eu queria saber qual que é a sua impressão, porque eu vou falar a minha. Eu achei que a prova objetiva de escrivão tava muito mais difícil que a de investigador. Principalmente criminologia, vinha menos questões, então dá pra você Uhum. ganhar menos ali. Bem mais difícil, eu achei. E direito também achei um pouquinho mais difícil. Agora, a escrita eu acho que foi o contrário. Acho que as pegadinhas, os pontos polêmicos estavam de investigador e escrivão veio dentro do jogo. O que você sentiu da prova escrita? eu tenho a mesma impressão. É tanto que eu acho que se eu tivesse prestado para investigador, eu não teria passado na prova escrita. Teria se Porque derrubado. teve aquelas perguntas, teve as perguntas de direito ali. Sim, Eu não, totalmente eu não polêmico. tava preparado para responder elas naquela época. Você lembra das suas? Quais foram de direito? Só foi escrita de Direito- Londres de criminologia. Não, caiu os tipos de violência contra a Contra mulher. Opa, E eu esqueci 2 deles. Caramba. Eu esqueci de colocar violência sexual e moral. Não, Puxa. sexual e patrimonial. Acho que foi duas, assim. Mas não zerou. Não. Não, também na prova escrita eu fiz 85, depois foi teve bem, o. pô, você foi bem. Aí depois teve uns. Acho que cancelaram algumas, aí foi pra 88. Nossa. E aí. Mas a prova escrita de escrivão foi bem E tranquila. é louco isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas quando você veio no nosso simulado aqui da mentoria, caiu formas de violência, né? Você tava te Caiu. acompanhando aí. Uhum, Você comentou aqui que pois é. que eu te fiz essa pergunta. E eu me enrolei de novo pra responder. Aí depois que você saiu da prova escrita, então foi diferente. A sensação era, opa, aqui eu tô bem. Aqui eu uhum. tô na briga. Passou Isso. bem. No português, foi bem? No português, é que tinha um texto de lei e aí eu esqueci de colocar uma crase. Foi o que No eu errei. português? No português. Você comentou aqui comigo nos bastidores que o português era o seu tendão de Aquiles. Não era o português. Não, era um ponto assunto forte. do português. Foi Foi pra prova oral ou foi pra prova escrita? pra prova oral. Ah, não, então deixa, já vou chegar lá na Uhum. prova oral. Demorou pra sair o resultado do concurso, né? Demorou. Mas naquele dia, depois da prova ainda, aí começa a sair na internet, né? As Pô. respostas, aquela coisa. Eu falo, não, nem quero ver, não vou Olho na ver, vaga. deixa isso pra lá. Só que eu não aguentava. Aí saía eu falava, deixa eu ver, só essa aqui, né? Eu vi nos seus vídeos respondendo algumas, eu falei, deixa eu ver, opa, acertei. Aí, daqui a pouco saiu outra, eu ia ver, acertei. Aí já começou a me dar esperança. Aí no outro dia, acho que foi no outro dia ou ou na terça, não lembro, aí saiu o gabarito mesmo, né? Nossa, aí foi um alívio. Você jogou no Olho na Vaga, se comparou com os colegas ou não? Não joguei no Olho na Vaga. Foi só olhando a sua, você sentiu que Aham, tava bem. Era o que você isso. queria, né? 70 É. pontos. Aham. E aí a escrita demorou pra caramba, né? A escrita que foi um inferno pra demorar pra sair a nota. Prova da nota. A nota, A nota da- É verdade. Da escrita. O que você fez nesse caminho de saber mais ou menos que tinha mandado bem na objetiva
até a certeza de que estaria na prova oral, você continuou estudando ou você parou? Não, aí já comecei a estudar pra prova oral. Ah, você foi confiante. Aham. Que bom, Depois que eu vi que eu fiz 70, naquela semana mesmo, aí eu já comprei também sua mentoria. Já veio pra prova oral. Já comprou na hora. Ele tá na primeira turma. Ele tá na primeira Ele tá na turma. primeira? Tá, porque assim, a gente teve muito aluno. Cara, fica um conselho pra galera que tá se preparando esse concurso: não façam isso. Porque a galera, eu fui mal. Só que às vezes tá bem na briga. E aí espera pra se preparar pra prova oral quando sai o resultado da escrita que demora pra caramba. Meu, perdeu metade do tempo. É A verdade. prova oral demorou uns 9 meses, né? Desde o edital, mais ou menos. Uns 9 meses. Cara, perdeu 4 meses e meio de preparação. Perdeu metade, 4 meses até a. Um ano, né? Porque a prova oral, a prova objetiva foi em maio e a prova oral começou em maio de novo. Ah, não, do edital você tá contando. Sim, Não. do O edital foi em fevereiro, a prova maio e a prova oral maio de 23. Um ano depois, certo? Um É, ano um ano depois da depois. prova objetiva. É. Mais tempo, é verdade, verdade. Foi 9 meses do resultado. Foi isso mesmo. foi Mas isso só mesmo. que naquela época, quando a gente, depois saiu o resultado e a gente começou a estudar pra prova oral, tinha um boato de que setembro seria É. a prova oral, outubro, Cara, esses bots são uma bosta. que janeiro a gente já estaria na Cadepol, né? Puta. Então, Por que a galera faz isso? Por que a galera... E eu falo, não vai nessa, a prova oral demora. E a galera, não, mas tá, tem boato, professor. Toda... E eu lembro que eu fiz até um cronograma, lembra que eu fiz no YouTube lá? E eu acertei, acho que quase todas as datas lá. E o pessoal, não, Diego, estão falando que agora, então tá bom, vai. Aí o que acontecia? A galera estudava 12 horas por dia, não era sustentável e parava. Começava e parava. eu fui mais ou menos isso que aconteceu comigo na prova oral. Comecei a milhão também, era É mesmo? banca todo dia, né, no Teams e... Nossa, como é que foi o seu começo, então, de preparação? Não, e antes disso, na semana que foi a prova objetiva, aí naquela semana eu fui mandado embora também do emprego, porque caiu muito meu rendimento, né? Ah, você praticamente abandonou o trabalho. Comecei a errar coisa pra caramba. Aí fui mandado embora. Aí falei, mas beleza, pelo menos eu tô aprovado. Dane-se a advogacia. É, Mas e aí, o que você fez? Teve que trabalhar ou não? Nesse período? Você conseguiu ficar sem? eu fiquei um mês sem trabalhar, aí arrumei um... Não, aí meu cunhado, ele tava com o mercado, aí ele colocou eu como gerente. Eu nem sei o que um gerente de mercado faz. Legal esse cunhado, hein? Valeu, cunhado. Bom. Ex-cunhado, agora é ex-cunhado. E aí eu ia lá no mercado, lá também ficava... Era o dia inteiro mandando um áudio de pergunta e resposta no grupo, né? Não, mas agradeço ele, obrigado. Gerente do mercado e Que tal. manteve bem nesse período aí. Isso, aí eu fiquei, eu acho que 2 meses ali. Aí depois, como não veio a prova, aí também tava chegando a Copa. Eu falei, quer saber, eu vou estudar, né? Aí eu parei de estudar em novembro. Curtiu a Copa. Curti a Copa, de boa. Não, mas eu também tinha meus casos particulares. Então foi com meus casos particulares que eu Se manteve. me mantive. E aí eu só também voltei a... não, aí também arrumei outro emprego. Cara, é uma novela fazer hora, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Aí eu comecei a trabalhar em janeiro, né? E aí veio o sorteio em março. Não, aí em janeiro praticamente eu voltei com a minha vida normal, né? Eu falei, não vou ficar também... Porque se eu ficar me matando agora, vai chegar na prova, eu vou estar espanado. Né? Eu vou descansar, fingir que a vida é normal. E aí eu voltei pro jiu-jitsu, né, trabalhando normal, passeava. E aí quando um sábado também sai a convocação pro sorteio da prova oral. Aí já bateu desespero. Isso. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar a estudar, né? E aí eu pedi demissão do escritório, mas eu conversei com a minha chefe, falei, não, que eu tô aprovado no concurso da polícia. Né, mas eu fico até tal dia e depois minha prova caiu pro dia 12 de junho, ou caso depois a gente conversa, se estiver precisando de alguém na equipe, eu volto, né? Aí beleza, pedi demissão e deu tudo muito certo, porque aqueles meses que eu fiquei sem trabalhar, acho que eu nunca levantei tanto alvará nos meus processos. Nossa, cara. Então eu fiquei assim Financeiramente tranquilo. E pra quem não sabe, processos demoram anos pra sair, né? Pra conseguir receber. Então a Alice começou a receber de vários processos. Fora fechando uma coisa ali, outra aqui, coisa que não demandava muito, e ia arredondando, né, o dinheiro. Então,
consegui, né? Eu e minha mulher, a gente conseguiu se manter também. Ela trabalha, Sim. né? E aí, pra prova oral, eu adotei os flashcards como, Te ajudou? como método, muito. Cara, E eu falo que o segredo do flashcard não é ler, ele é fazer ele. Aí eu fazia ele na mão. Fui com um calo gigante no dedo aqui, mas... fala um era pouco o sobre dia isso, inteiro. porque tem aluno que é teimoso e não aceita, tem aluno que aceita e muda, você usou e funcionou. Explica pra Pra galera mim o que, que é ajudava o muito. que é o flashcard pra prova oral. Ah, o flashcard, eu fazia ele um pouco diferente. Porque normalmente as pessoas fazem como? É a pergunta na frente e a resposta atrás. Sim. Eu ia fazendo pergunta-resposta pra economizar também. O papel. Então eu ia fazendo dessa forma. Chegou no final, tava com isso aqui de flashcard. Nossa. E a gente. O que ajudou muito também foi fazer arguição, né? Puxa, isso ajuda demais. Com Teams, através do Teams ou no Discord. E aos fins de semana juntava sempre uma galera, a gente ia ali ou no Carandiru, né? Ou no Centro Cultural. Então toda semana a gente tava lá, aí a gente dava um toque, né, de postura. Não, você tá fazendo muito isso, você tá me perguntando, você tá me respondendo com pergunta. E Legal. começava a corrigir, né? E era todo... Eram sempre os mesmos, os mesmos colegas ali? De vez em quando aparecia alguém diferente tudo, mas sempre manteve Virou uma amizade ali. boa aí. Virou, até hoje. Hoje a gente é só risada nos grupos. Dessa galera, muita gente passou ou não? Passou. Todo mundo... Teve alguém reprovado ou não? Tive um amigo só Um reprovado. amigo. É complicado, porque o Fábio falou a mesma coisa, né? Tinha um grupo fechado, Uhum. desse grupo acho que 2 reprovaram. O Aí- Renan, né? Não, o Renan é do outro grupo. A do outro? É do outro. E aí a galera fica sentida, né? Porque vira uma família mesmo. Uhum. Aí vai juntando ali. E eu vi a arguição dele, eu achei que ele foi muito bem, não entendi a reprovação Foi estranho, dele. né? Uhum. Então, ele vai recorrer ou não? Acho que não. Acho que Puxa. desencanou. É triste. Que bosta, Porque né? tem gente que não recorre com medo de como vai ser visto no próximo concurso e tal. É. A gente que é advogado, a gente sabe, né? Isso não atrapalha em nada. Não. Não tem que ir pra cima. Uhum. Mas às vezes o cara mesmo já deixou, superou e bola pra frente. Acho que ele tem o sonho da área fiscal. Ah, não é muito a dele. É. Ah, então tranquilo, então tranquilo. Uhum. No seu caso, então, basicamente, era flashcards e esses encontros que você tinha, mas você chegava a voltar no estudo teórico ou não? Você só ficava em treino e revisão? Não, só treino e revisão. E aí, conforme via vendo perguntas diferentes, aí eu já colocava no meu flashcard. Caramba, então você não tinha fechado o edital, né? Pra prova objetiva Não. escrita. E mesmo assim, continuava não sendo uma preocupação. Preocupação é Isso, aquilo que mais eu cai. me preocupei com arroz e feijão. Legal, cara. Bacana, maduro, né? Porque Uhum. geralmente a galera tem aquela ansiedade, não, eu tenho de qualquer jeito não, fechar o tenho edital. que ver, sei lá, tudo. Aquela lei que nunca caiu na história, aquele teoria artigo. da carochinha. É. Sabe? Não, eu fui no arroz e feijão. Caramba, velho. E aí foi chegando o dia, aí você até comentou aqui, você veio pro nosso encontro presencial. Uhum. Nesse nosso encontro, que pra quem não sabe, na nossa mentoria a gente faz um simulado, realmente, do dia da prova e tal. Nesse dia, você comentou aqui um negócio que eu achei até engraçado. Você tava nervoso? Como é que foi pra você? Foi a primeira vez que eu fiquei nervoso no treino de prova oral. Você achou que ia estar tranquilo? Eu achei que ia estar tranquilo, porque até então não tinha ficado nervoso em momento algum. Nem com seus amigos, lá no Não, treino? com meus amigos. Eu cheguei a fazer também um cursinho de prova oral, né? E não fiquei nervoso lá. Eu falei, mano, eu não tô ficando nervoso. Aí eu comecei a ficar com medo porque eu não tava ficando nervoso. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei com medo de ficar nervoso só no dia. Mas aí aqui com o professor Diego eu fiquei nervoso. Ficou nervoso aquele dia? Fiquei. A primeira pergunta ele me perguntou qual que era os tipos de violência doméstica. Que caiu na sua prova escrita. Caiu na prova escrita. E eu me enrolei todo. Eu falei e voltava a violência física, a patrimonial, a física, e voltava. Aí uma hora ele falou, não, você já falou todas já. Valeu, obrigado. Você lembra o feedback que a gente te passou ou não? Lembro. E aí, o que a gente falou pra você? Falaram que eu fui bem. Você que eu tava falava bem, muito bem. tava bem. Aham. E ainda deu um tempo, né? Daquela sabatina até o dia da prova mesmo. Sim. Foi um A tempo. sabatina foi em outubro. É, A outubro, prova novembro. oral foi só em maio do outro ano. Pô, que bom, tem um tempo bom pra se preparar, né? Acho que esse próximo Uhum. concurso vai ter um tempo ainda maior. Vamos fazer mais perto da prova dessa Dá pra fazer vários, dá pra fazer vários. E o que você vê, assim, da sua preparação, tanto na prova objetiva, escrita e na oral, que foi fundamental, que você olha pra trás e pensa, poxa, isso aqui realmente pô, deu uma baita diferença. Toda oportunidade que eu tinha, eu me colocava à prova. Surgiu uma oportunidade naquela época de eu dar uma pequena palestra na escola que eu estudei quando criança para os adolescentes lá sobre a profissão de advogado. E aí eu
pensei, eu falei, eu vou. Tem que ir. Tem que se foda. Pode falar. O Diego fala palavrão pra caramba, nunca vi uma boca suja. Mentiroso. Não acredito, porque o Diego é uma pessoa polida. É por isso mesmo. Uma pessoa pura, Ele né? não vai beijar a mãe dele com a boca que fala palavra. É verdade, nem minha filha, nem meu filho. Aí eu fui lá na minha antiga escola, conversei com o pessoal. Aí a pessoa que me convidou, ela falou que os alunos gostaram bastante, que os convidados às vezes gostaram bastante de mim, até tiraram foto comigo. Que da Eu hora. falei, caramba, acho que eu Gostou? tenho um dom aí. E aí e era sempre fazendo banca com gente diferente pra também, né? Eu tinha logo meus amigos lá que eu sempre vou fazer com eles. Mas fazia com outras pessoas também pra tentar me tirar da zona de conforto. Sim. Cara, você foi no caminho que eu considero mais certeiro, porque, querendo ou não, prova oral, vamos lá. O conhecimento, o arroz com feijão, quem passa no objetivo escrita tem. Claro que é umas perguntas exóticas, mas dá tempo de buscar esse conhecimento. Agora, querendo ou não, o que mais derruba é o nervosismo. A gente bateu o recorde de ausência nesse concurso de vocês, Sim. mais de 20% de gente que nem apareceu. Amarelou mesmo, não é gente que passa em outros concursos. A maioria amarelou. E o fato de você ficar se expondo o tempo inteiro em palestra, encontro, gente nova, sabatina, audiência, que você participava bastante, pô, isso foi fundamental, sem dúvida, né? Eu também buscava programar minha cabeça, né? Falar, não, já fiz audiência, já fiz tentação oral lá por um monte de desembargador lá, tudo tiozinho lá que manja pra caramba. Você se convenceu que você estava... Eu tenho que ir bem, né? E o dia da sua prova, como é que você tava? Porque eu sei que é embaçado, né? Você chega aquela fila, vão chamando um por um. É que assim, antes da minha prova, eu fui assistir várias outras arguições, né? Então eu ia vendo, conforme ia passando o tempo, eles iam apertando um pouco mais, né? E nessas idas lá a Cadepol, eu percebi que eles começaram a perguntar muito de orações compostas, No português. né? E eu falei, eu não sei isso. E aí eu contratei uma professora, a professora Tati, e para ela me dar uma aula sobre orações compostas e depois fazer uma arguição comigo só de português. E no dia da minha prova, Caiu. Uhum. Você é um cara que às vésperas te salvam, né? Caramba, velho. Que louco. Oração composta, aquele negócio de subordinada, sintética. Oração subordinada, nem lembro mais. Ainda bem. Cara, vamos aprofundar nisso aí, porque eu sempre gostei de falar isso muito pros meus alunos, ó, vão assistir se puder, mesmo, menos pra quem é o do primeiro dia, claro, mas vão assistir porque existe um padrão, né? A gente percebe um padrão. E você falou uma coisa que eu vinha falando antes, e eu gostei muito do que você falou, dos detalhes, porque geralmente tem essa tendência de no começo, até o examinador tá um pouco frio, ele tá testando, então ele fica meio que no arroz com feijão, ele não força muita barra. Então os primeiros sabatinados tem uma certa vantagem, entre aspas, porque não pega um examinador tão mão pesada, e tem também a desvantagem de não assistir os colegas. Beleza, tem o pró e o contra. E aí você foi percebendo que houve uma tendência, foi piorando, eles foram ficando cada vez mais rigorosos, né? E caindo coisa que até então não caía, até você identificar o ponto que você era fraco, se antecipou e caiu. Como é que foi essa jornada de assistir os colegas lá? É engraçado quando a gente vai lá assistir, porque às vezes a gente chega até a julgar um colega que tá lá, mas é só quem senta lá sabe como é. Né? E aí você vê, eu mesmo, por causa da minha ansiedade, eu tinha necessidade de ir até a Cadepol pra ver. Porque se eu ficava 3 dias sem, você ia vendo as perguntas que estavam sendo feitas lá no grupo, no Telegram, você fala, não sei nada disso, não sei o quê. Aí eu voltava lá na Cadepol pra assistir e ver, não tá tão assim também. Falo isso. Entendi, o pessoal fica mandando, fica pintando um porque bicho todo mais mundo feio. foca nas perguntas mais difíceis. É isso, cara. Entendi. Pô, você vê lá no Telegram, eu tô nesse grupo. É um grupo que, cara, o dono desse grupo aí, ele merece um troféu, porque é um trabalho, o cara ficava o dia inteiro alimentando. Eu quero saber, eu não sei quem que é de ser administrador, um dia eu vou te chamar ele pra cá. Mas ele colocava todo dia, era muita arguição. Só que o que acontece com os candidatos ansiosos? Você pega lá 100 questões, você sabe 95, onde você vai focar? Nas 5. Aí você só olha as difíceis, aí passa essa falsa impressão que só é aquilo. Mas quem vai assistir sabe, é uma ou outra por candidato, o restante são questões normais. Entendi. Então pra baixar a ansiedade tinha que ir lá ver. Eu tinha que ir lá ver. E é engraçado que lá você nota quem treinou e quem se preparou e quem estudou. Porque a gente tem o nosso trejeito, né, de quem tá praticando, quem tá estudando.
a gente já faz até algumas coisas inconsciente lá na Sim. hora. Acho que a intenção é essa, é treinar tanto para certas movimentos, modo de se comportar, já virar inconsciente. Exatamente. Então aí você via essas coisas e fala, nossa, peraí, como assim ele tá fazendo isso? Né? E aí a gente estranha. Aí Tipo você vê que, gente que ia responder e ficava batendo com a caneta assim na Nossa, mesa. ansiedade, né? Controlou. É, nossa, muita coisa. Algum candidato te marcou ali pra algum cacuete estranho? Alguma coisa que... Ah, teve muitos. Eu lembro quando eu fui assistir uma que pô, eu achei bizarro isso. O cara ali veio de todo de moletom e dando risada. Falou, professor, eu vim em tal estado, nem sei, acho que, sei lá qual estado que ele veio. Ele falou, e eu fiquei sabendo há 2 semanas que eu tava na prova oral, nem sabia. Eu vim aqui pra ver como é que é. Então, totalmente aleatório, caiu de paraquedas. Não passou, claro que não passou. Então tinha essas bizarrices, mas eram pontuais, né? Antes da prova, né, que a gente vai lá pra uma sala e vai uns delegados lá e falam que a vestimenta não tem nada a ver, não sei o quê. Mas só que eu acho assim, como é um ambiente formal e tá todo mundo a caráter, e aí chega alguém de moletom, Chama atenção. além de chamar a atenção da banca, o problema é assim, que acho que a própria pessoa já fica... já dá uma balada. Fala, pô, eu tô diferente de todo mundo aqui. A mesma coisa de eu ir num jantar black tie, eu vou de bermuda de surf. É verdade. Tipo, uma que é de fuder, né? Puta merda. Põe a porra de uma roupa legal, meu. Faz o arroz com feijão, né? Porque às vezes o delegado fala isso, e é verdade, eu concordo, mas tem um na banca que não gosta disso. Falou, pô, tá todo mundo igual, só você que é diferente. Aí é a hora que ele aperta ali. E os próprios delegados estão tudo arrumados lá de terno, tudo, então, né, até acho que uma indelicadeza. Né? O ambiente exige Aham. essa formalidade aí. É a mesma coisa de fazer uma audiência sem gravata. Exatamente. A gente nem entra, né? O juiz nem deixa. E aí, no seu caso, no dia que você chegou na prova oral, como é que foi? Você foi antes do almoço, depois? Como é que foi o dia? Foi assim, a última vez que eu fui assistir uma prova oral foi numa quarta-feira e depois ia ter um feriadão, né? E a minha prova ia ser na segunda-feira, 12 de junho, dia dos namorados, à noite. E aí, durante aquele feriadão, eu não consegui estudar. Porque aí tava minha mulher, minha filha em casa, então não consegui estudar, mas a única coisa que eu fiz foi praticar banca. Eu fazia as 3, 4 bancas por dia. Por onde? Videochamada? Por videochamada. E aí, no dia da prova mesmo, eu peguei meus flashcards pra ler e falei, não consigo mais. Tipo, não dá mais, não aguento mais a ver isso. É hoje, agora e vamos que vamos. E tinha pra ser feito, foi feito. E eu não tava nervoso. Eu fiquei muito nervoso até umas 2 semanas antes da minha prova. Uma semana antes eu já não tava mais nervoso. Já também tava de saco cheio de estudar. Eu não sou concurseiro. Né? Os caras conseguem manter uma... Eu não, só estudei pra polícia mesmo. Tem que acabar essa fase, né? Tem que acabar. Então, agora é isso. Vai que vai. E sobre o nervosismo também, na semana anterior eu fiz uma banca simulada também lá no GOI, né, onde o Fábio tava até lá no dia também. E ali eu não fiquei nervoso. De novo, ali eu consegui ficar calmo, sem gaguejar, sem perder o raciocínio. Aí eu falei, mano, tô preparado. Chegou onde você queria. Falei, tô preparado. Treinei tanto que acho que agora vai. E o dia da prova, como é que foi? O dia, aí minha mulher se ofereceu pra ir, né, pra assistir. Eu falei, vamos lá. A minha cabeça meio que deu uma virada essa hora. Eu falei, puta, não sei se vai ser pior. Eu falei, não, mas deixa ela aí que vai... Eu não posso também ficar colocando essa prova no pedestal, assim, senão eu vou ficar nervoso lá na hora. Então eu tava tentando, quando eu falei pra ela aí, era a mesma coisa de eu estar dizendo pra mim que ali era só uma coisa natural que eu já fiz várias vezes. Né? Eu já fiz audiência, já fiz sentação oral com um estagiário assistindo, então... então assim, eu já passei por isso outras vezes, então pode ir. Eu falei, não, ela não vai te atrapalhar? Eu falei, não, vai ter 50 pessoas lá, você já viu eu respondendo aqui no Teams 1 ano praticamente, vendo eu respondendo aqui todo dia, não tem nada a ver. E aí ela foi lá assistir, me ajudou também muito, a presença dela. Sentiu que deu uma confiança? Aham. Que legal. Rapaz, não posso também dar uma ramelada aqui na frente dela. Aí eu acho que até me ajudou a me soltar mais na hora da prova. Cobrança da mulher é algo que muda o homem, né? Impressionante. Não, mas acho que ela nunca me cobrou. Ela sempre foi muito Parceira. muito parceira, sempre entendeu.
os períodos que eu fiquei sem trabalhar, ela sempre se ofereceu, né, pra pagar as contas, eu consegui pagar tudo sozinho, essas coisas. Ainda bem que eu, né, também tinha uma fonte de renda, Sim. né, então desonerou ela um pouco, mas foi uma fase bem complicada pra ela também. Não, imagino. Quando chegou o dia da sua prova, você foi um dos primeiros a serem... Não. Demorou. Eu era o 12º. Décimo. E aí, como é que foi vendo um por um passando? Você prestava atenção? Que eu já vi de tudo. Uhum. Tem candidato que presta atenção um por um pra ir pegando padrões. Tem candidato que simplesmente não escuta nada porque chegar a vez dele. Como é que foi pra você? Eu tentei não responder nada mentalmente pra não ficar cansado. Sim. E eu senti que o começo tava bem tranquilo. Rafael, de boa. E era uma banca que eu nunca tinha visto nos outros dias. Não conhecia ninguém da banca que tava arguindo. E começou com perguntas tranquilas. Eu falei, ufa, ainda bem, de boa. Mas só que aí foi chegando ali no 7º, 8º, já começou a perguntar as coisas. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aí eu não sei. Aí eu, essa também eu não sei. E aí perguntou uma que eu sabia, que acho que era os atributos do ato administrativo, eu não lembrava na hora. Eu falei, eu esqueci, qual que é o mnemônico? E não vinha, isso aí eu não vinha. Aí eu falei, puta que eu pariu, eu não tô lembrando de nada mais. Mas aí chegou minha vez, levantei ali, parece que não era nem eu, parecia que era o corpo ia sozinho. Levantei, fui tranquilo. Fui lá, assinei. Aí eu assinei sem tremer. Né? Aí um dos delegados da banca pediu pra pegar água pra eles. Aí eu falei, todos, lógico, tá aqui, doutor. Não sei o quê. Aí o outro delegado, não, bebe da minha. Eu falei, não, deixa que eu pego pra ele. Eu tava muito solícito aquele dia. Aí eu sentei na cadeira lá. Quando Foi sentei... aqui na delegacia? Não, deixa que eu faço esse meu pra você aqui. Eu pego o café. Quem foi que falou? Tipo, o professor Thomas, né? Que chega com aqueles BO de que o cara tá sendo perseguido pelo X-Men. Fala, não, vem cá na minha sala, vamos fazer isso aqui é sério. Aqui. Quer uma água? Verdade. Eu achei engraçado que ele falou que chamaram você, foi só o corpo que foi. Só o corpo. A alma ficou. Nossa, eu não sentia nem o pé pisando no chão. Mas que tinha tomado uma garrafa de uísque. A impressão parece... Depois que você senta na cadeira, parece que o cérebro liga, parece que tá dopado de Ritalina, cara. É, um momento de sobrevivência, né? O modo de sobrevivência do cérebro. Nossa, eu lembro, a professora de português começou, ela perguntou, ainda bem que ela começou com uma pergunta bem tranquila. Ela começou pedindo pra soletrar o usual. Pra ela, usual? Usual? Usual. Com Z, né? O é. Boa. Reprovado, candidato. E depois ela me fez uma pergunta fácil também, mas que eu errei. Ela perguntou qual que era a grafia correta de camundongo. Se era camundongo com um ou com o. E eu, com o camundongo. Aí eu entendi que não pode julgar quem foi fazer a prova antes. Você mandou um camundongo? Aí eu falo, mano, se eu ver um rato na rua, eu vou dar uma bicuda nessa. Nem pediu pra ela repetir. É camundongo. E ainda ela fez assim, ó. É o quê? É o camundongo. Eu senti que lá atrás, a plateia, todo mundo deve ter feito assim, ó. Puta merda. Deve ter pensado, olha o nível da polícia. Olha o nível da educação brasileira. Mas quer ver? Tem coisa bem pior, viu? Nossa. O que tá achando de rir da Eu tenho que voltar, velho. É tudo isso. Você tá rindo na cara dele, do polícia. Só pra entender. Tudo isso nervosismo meu. Se pedisse pra escrever, eu devia ter escrito no papel, mas eu não queria usar o E papel. eles deixam isso, né? Deixa, mas eu não queria usar. Caramba, velho. E você sentiu a reação do examinador? Ela não
Ah, então, ela ficou desse jeito, assim, é o quê? É o camundongo. Como? Eu falei, mano, tem alguma coisa errada aí, né? Só que eu Você nem pensou em voltar. não, eu pensei, mas eu tava na dúvida mesmo. Eu falei, não, deve ser uma pegadinha, deve ser com olho. Eu falei errado a vida inteira. Na hora lá vem esses pensamentos. Sua né, esposa gente? falou disso depois, quando você comentou com ela essa questão? Ela tava assistindo, né? Tava. E ela não falou nada Ah, depois? foi todo mundo. Acho que foi uma galera lá me ver, né? Meus E aí? amigos foram me ver. A primeira coisa que estão falando, mano, como assim camundongo? Mas entra nessas noias, tipo assim, pô, eu acho que eu sempre falei errado, é uma pegadinha. Foi isso que eu pensei. Pra mim, eu falei, não, se ela tá perguntando isso, é porque não é com U, então, é com O. Mas só que a gente, cansado de ver outras provas que caiu coisas parecidas, mas você vê que o pessoal erra também. Rapaz, Acontece. E aí a outra caiu aquela que você tava esperando mesmo. É. E que não foi uma pergunta difícil. Ela veio com uma frase. Primeiro ela perguntou. Eu não lembro qual era a frase. Vi que homens colhiam algodão. Alguma coisa assim. E ela perguntou: é uma oração simples ou composta? Eu falei: é uma oração composta. Tem 2 verbos, o vi e o colhiam. Ela: e que tipo de oração que é? Aí, uma oração. Eu parei, pensei, lembrei que tinha o que ali. Eu falei: é uma oração subordinada. Aí parei por aí, que ela perguntou o tipo, não pediu pra classificar. Então. Ficou no arroz com feijão, tá fiquei no ótimo. arroz, feijão, tudo. E aí passei pra matéria de direito, pra disciplina de direito. Ele perguntou, acho que a primeira foi de criminologia. Ele perguntou a diferença da aplicação da multidisciplinariedade e da interdisciplinariedade na criminologia. Boa pergunta. Aí eu respondi, eu dei uma enrolada na multidisciplinariedade, porque é difícil explicar. É difícil, é chato. É difícil explicar. Eu sei, mas não sabia na época, Explicar é ruim. mas não fiquei, mas ele entendeu. Aí depois ele me perguntou, ele pediu pra eu falar todos os tipos de prisão em flagrante. Caramba. Aí eu fui falando, flagrante próprio, impróprio, esses estão no Código Penal, aí eu fui falando, aí fui. Isso foi uma das perguntas que eu mais repeti em Sabatina. Espécie de flagrante. Eles foram, aí pelo menos precisava explicar, né? Aí eu Não precisava explicar. não precisava explicar, era só falar os tipos. Aí mas só que eu ia falando, esse tá no Código Penal, o flagrante forjado é um flagrante ilegal, ia falando, até que uma hora ele pegou e falou, tô satisfeito. Aí eu parei. Aí por último ele me perguntou, na ausência do delegado, não, como é que é? Na ausência de um escrivão de polícia, como que o delegado faz pra lavrar um auto de prisão em flagrante? Eu falei, com um escrivão ad hoc. E aí foi pra informática. Informática, acho que a primeira pergunta que ele fez era o que era Java. Aí era uma coisa que eu não tinha estudado, mas eu falei alguma coisa que era linguagem de programação. Aí eu caí na besteira de querer comparar. Eu falei, uma linguagem de programação, assim como é o HTML para hipertexto. Aí ele, o que é hipertexto? Aí eu lembro lá que eu respondi, eu falei, eu não lembro mais da resposta que eu dei, mas... Brigou pela questão. Bromada. Uhum. E aí, aí depois, antes de perguntar do hipertexto, aí depois disso ele me perguntou qual que era a versão mais atual do Java. Aí essa eu falei, não me recordo. E aí por último ele pediu pra eu falar programas para compactação de arquivo. Eu falei, o WinZip e o IHAR. Aí acabou. Você tirou qual nota? Você lembra essa nota da prova oral? 96,67. Nossa, você foi bem pra caramba. Foi só o camundongo. Só camundongo, o não camundongo que tirou Fosse ponto. maldito rato, Caramba, você detonou na prova oral. Provavelmente jogou sua classificação lá pra cima, né? jogou. Você tem noção de que lugar você vai estar mais ou menos aí? Da última vez que eu vi, até sair a prova escrita, eu tava ali em 320, aí com a prova oral eu tava em 102. Caramba, Arthur, parabéns, hein? Mandou bem pra caramba. Agora vamos ver detonou. com os títulos, né? Títulos. Pô, você tem título ou não? Não. Eu fiz a pós em processo civil, mas só que eu não entreguei o TCC. E agora, o seu edital é monografia, né? Você chegou a ver o edital que publicou agora? Não. Eles tiraram esse de monografia. É? Olha aí. Daí tiraram um monte de coisa. Tiraram a informática da prova oral. Agora Tá bem mais tranquilo esse concurso agora, né? Mas 2018 também caiu atualidades pros investigadores, né? E caiu pra prova oral a atualidade. Você lembra disso? Lembro. Até perguntavam qual era a cor qual era o significado da cor da lixeira. Que era de atualidades da prova oral. Olha as loucuras de Tá concurso. maluco, velho. Então, realmente, eu acho que agora tá bem mais tranquila. Uhum. Você pegou uma prova bem pesada mesmo, eu lembro disso.
E depois que você viu seu nome na lista, que você viu lá aprovado, como é que foi a sensação? Ficou todo mundo na expectativa, né? Porque uma semana saiu dos investigadores. A gente, e a nossa, cadê a nossa? Não sei o quê. Demorou, né? E aí era um domingo, e aí eu não. Tava todo mundo na expectativa que ia sair na segunda. Aí eu perdi o sono naquele domingo, não consegui dormir. E aí, 5 horas da manhã, já não tinha conseguido dormir mesmo, peguei o celular e entrei no Diário Oficial. E fiquei lá atualizando. Aí, uma hora eu falei, opa, acho que saiu. Aí, fui lá procurando, aí já, letra A, então tava logo na segunda página. Aí, quando eu vi, eu falei, não acredito que eu tirei 96,67. Aí minha mulher me abraçou, aí foi Essa emoção. só um alívio. Um alívio gigante. Ah, pra você foi um alívio. É muito alívio. louco isso, cara. Cada pessoa tem uma sensação, né? A gente entrevistou várias pessoas aqui que falavam que foi euforia, gritar e tal. E eu acho que eu tenho um perfil mais parecido com o seu. É mais aquela sensação de tirar um peso enorme das costas, né? Ufa! Porque a jornada é muito exaustiva, né? Tem que acabar. Uma hora essa parece que, sei lá, desde 2022 vivendo isso. Caramba, é pesado. Parece que nunca ia ter fim, agora... E agora é uma fase bem gostosa, assim, né? Porque agora, tipo, é a melhor fase. A gente tá curtindo com a expectativa da Cadepol. Então a gente já começa a conversar mais sobre a vida, né, do dia a dia do policial, de como ver distintivo, ver as roupas. Já escolheu o distintivo? Já comprei um, já. Olha lá. Compra mesmo. Já tô indo comprar igual o Nuno. A gente tem um aprovado que trabalha com a gente. E ele já mostrou um prateado, outro dourado pra roupa social. Mas você tá fazendo ali de estoque de distintivo. Eu vou comprar pelo menos uns 2. É muito louco, né, velho? Aí essa fase tá muito boa. Tipo, só... Sua filha não entende ainda de polícia, ou ela fala? Não, só tem hora que ela fala, papai é policial. Quando ela começar a ter lembrança, já vai ser você policial. Que é a lembrança que eu tenho do meu pai. Meu pai, minha vida inteira eu sempre fui polícia, porque foi nessa fase justamente que era criancinha e tal. Então, o que vai marcar na vida da filha polícia. Tem até um negócio legal que o Fábio falou. Ele falou que estudou e o filho dele foi vendo isso, né? Isso. E aí foi uma escolha que eu fiz também, não prestar esse edital já pra delegado. Vou esperar minha filha ter mais maturidade, que eu quero que ela veja eu estudando pra delegado. Sim, ó, que legal, pô. Já pra ser exemplo mesmo pra ela. Pra ela ver. E ela é muito novinha, né? Você tem quase 3 anos, você falou. Ela não tem essa noção do tempo que você ficava ausente. Não, é porque também eu não ficava ausente, né? Eu só estudava quando ela ia dormir. É que eu tô lembrando daquela fase que levava por causa da mãe dele lá, ficava trabalhando. Mas aí tava junto. No mesmo ambiente. Pô, então assim, eu sempre fui presente. Desde que ela nasceu, é comigo que ela fica o tempo todo. Sim. Até hoje sou eu que levo ela pra escola, busco essas coisas. Pô, e assim... Porque como minha mulher trabalha fora, né? Sua esposa fica mais longe e você mais próximo. E eu trabalho home office, então... E agora? Agora vai mudar, né? Agora. Aí tá pronto pra mudar. É. Cara, olhando pra sua jornada, dá pra pegar vários destaques legais aqui pra animar a galera, né? Porque, pô, o Arthur, ele começou não, tinha bagagem, mas o grande foco mesmo foi no pós-edital. Se preocupou com o que realmente interessava. Você é um cara maduro, você não é um cara que ficava, meu Deus, tem que fechar o edital, meu Deus, tem não sei quantos inscritos, meu Deus, tem que fazer tal região que é onde vão chamar mais. Você não entrava nessas neuras, né? Pelo que você falou, bom, o foco é esse, vou por aqui. Eu via o que mais caía, né? Sim, o que mais caía, mas você escolheu a sua região, pelo que eu entendi? Foi isso? DK. Sua região, seu cargo, sem frescura, sem poluição das redes sociais. Não, você foi na sua. Busquei onde ia ser mais confortável. Pô, é isso. E aí foi pra prova escrita também, tranquilo. Prova oral, fez o que tinha que fazer, muita exposição. Em nenhum momento você ficou com vergonha, medo, porque eu vejo muito isso, né? A gente escuta isso, o cara vai pra prova oral, eu não nasci pra isso, eu não falo bem público, já se trava, nem começou. Ainda teve o negócio do copo de água na prova oral, né? Que eu tinha preparado de não beber a água. Mas só que aí na hora o presidente da banca falou, toma uma água. Aí eu falei, não vou fazer desfeita, né? Aí eu peguei o copo, quando eu abri o copo eu vi que minha mão tava... Tranquilo. Aí eu falei, nossa, eu tô calmo, então... Os caras falaram isso, que os caras estavam pedindo pra abrir água pra ver se os caras estavam tremendo, Você nervoso. lembra isso? Eu lembro isso quando o delegado da banca a gente foi lá e falou isso. Cara, mas é bizarro também. Vocês estão viajando. O cara ainda tirou sarro, porque assim, a gente foi um dia lá que o delegado falou, tem dono de cursinho aí
que tá falando que a água é uma pegadinha, pessoal. Não é não, a gente coloca pra vocês beberem, pode beber, não sei o quê. Falou, da onde esses caras tiram isso, velho? Ó, esse cara, armadilha, se beber, você vai cair, Pra pô. ver se tá tremendo na hora que você abre. Não sei o quê. Nossa, aí deixa os caras mais nervosos. Pra você foi o tempo de validar, que você tava calmo, Uhum. ia pegar um tempinho. É, né? na verdade, de primeira foi para não fazer desfeita. Eu fiquei com vergonha de não aceitar. E aí, quando eu abri, aí que eu vi que minha mão, eu abri fácil o copinho, não tava tremendo nem nada. Aí eu falei, tô calmo. Aí foi o tempo que eu falei, tô bem. Aí a alma voltou pro corpo. Aí ligou a Ritalina no cérebro. E olhando pra trás, Arthur, o que você vê que foram pontos diferenciais na sua jornada? Desde a prova objetiva, escrita e oral, o que você não mudaria pra deixar de conselho pra galera que tá nessa fase agora? Eu acho que cada fase é uma fase, né? Sim. Então, assim, pra prova objetiva, o que é muito importante é fazer questões. Fazer questões e é muito importante também manter a constância. Ser sempre constante. Pra prova objetiva, eu estudei todos os dias mesmo. Abri o edital no sábado, na segunda eu comecei, só parei sábado, 11 horas da noite, um dia antes da prova. Então, isso foi muito importante. E todo o tempo que tiver vago, usar para alguma coisa. Por exemplo, eu respondia questões no aplicativo, ou então ouvia videoaula enquanto lavava a louça, ou então enquanto fazia comida, essas coisas. Ou seja, pra você era uma prioridade, né? Era. Isso é importante. Porque parece que, pelo menos pra mim, durante essa fase, parece que não era nem eu querer. Parece que assim, o meu querer era uma coisa inconsciente. Entendeu? Se eu só quisesse, eu não faria. Mas não, parece que o meu cérebro queria muito isso, eu queria muito, então eu passei por essa fase e não soava como um sacrifício pra mim. Você realmente era o que tinha que ser feito. Em momento algum, assim, foi um sacrifício. Eu fazia, eu gosto de estudar direito, gosto da criminologia, lógica vem junto, mas tem que estudar, então... Mas e tudo que eu estudava, assim, era... Só estudava. Te colocou em ação e acabou, sem questionar muito e foi. Uhum. Ô, Arthur, como que você conheceu o Diego? No YouTube? No YouTube. Antes do edital já acompanhava o No canal? YouTube. Uhum. E por que agora a pergunta pessoal, por que você decidiu entrar na Academia DP? Você falou, não, eu vou entrar. Porque eu gostava muito das suas aulas no YouTube. Foi pra identificação com a didática mesmo. Foi. E a mentoria pra prova oral, teve algum diferencial? Não, já tô aqui, tô no embalo. Não, foi um diferencial, sim. Principalmente o dia que eu vim aqui fazer a prova, que eu tava me testando de todas as formas. E aí eu vi que eu fiquei nervoso. Eu vi que eu fiquei nervoso, perdi o raciocínio. Quando tá nervoso, o raciocínio muda. Cara. Então, foi um teste muito bom pra mim, a sua arguição aqui. Pô. E também tinha as arguições online com a gente, né? A gente fazia todo direto, acho que era uma vez por mês, aí foi intensificando na medida que foi Uhum. chegando a prova. E eu lembro de você que você participava. Porque é engraçado, porque nesses encontros são vários alunos da mentoria, mas sempre são os mesmos que participam. Muitos têm medo de se expor. E eu lembro que nas últimas, muita gente nova começou a aparecer. Perdi o medo. Aos 45 do segundo tempo. Uhum. Pra muitos deu tempo. Mas, cara, a gente percebe que realmente já tá se expondo desde o começo. Tem aluno que a gente fala, bate o olho e fala, você vai passar, tá se expondo, tá indo bem, tá superando o medo. Tem aluno que começa tudo travado e vai crescendo ao longo da jornada, a gente vai percebendo, tá? Então, o melhor caminho é o que você trilhou, é de se expor o tempo inteiro. Teve uma coisa que você falou uma vez, foi que a prova oral muda a gente, né? O processo da prova oral muda a gente. E eu sinto que... Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, né? Mas eu sinto que depois desse estudo pra prova oral, eu acho que eu mudei muito, assim, quanto o meu jeito, né? A minha segurança, pessoal, pra fazer qualquer coisa, eu acho que mudou muito. Nossa, sem dúvida. Acho que melhorou muito. Até o fato de eu estar aqui hoje, né, me expondo assim, acho que é até você um não viria antes resultado do disso. concurso desse, assim. Não viria. E é legal você falar isso. E eu vim, fiz questão de vir pra provar pra mim que agora eu acho que eu sou uma pessoa diferente. Que legal, cara. Muito louco. E é muito louco ver isso de você, porque você é um cara divulgado. Você já faz sustentação oral, audiência, palestra, e mesmo assim você percebe que a jornada da prova oral é transformadora mesmo. Foi cara, bem e transformador. de verdade. É bizarro, porque assim,
Claro que já é complicado você se pôr numa palestra, numa audiência. Eu lembro das primeiras audiências, é complicado, porque tá começando, trava mesmo, aquele medo e tal. Agora, a prova oral, ela tem um quê a mais, né? Porque você tá sendo questionado, é um dia muito importante da sua vida. Você não vai ter uma segunda chance daquela. Então, é muitos elementos que aumentam a pressão. E você passou por uma jornada longa até lá. É um Hoje, ano de cara, estudo para 10 minutos de teste. Exatamente. Ele resumiu perfeitamente. Então, ou seja, hoje nada mais segura. Quer ser delegado? Você sabe como pagar o preço e vai ser. Quer ser tal cargo? Você sabe que a jornada é dura, tava disposto para pagar o preço, tá maduro, tá confiante. E foi uma jornada que te transformou mesmo, né? Cara, muito orgulho ver sua jornada. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E, ó, eu que agradeço, né, por tantas dicas, né, que o senhor me deu. Me tirou muitas dúvidas também. Eu mandava pergunta no WhatsApp, o senhor me respondia. Pô, uma honra, cara. Uma honra. E é muito louco de ver o fruto, né? Quando seu aluno chega aqui. Já nem aluno mais, agora é policial. E você sabe que essa placa é sua, né? Todo aprovado. Pra galera que tá Na minha assistindo. delegacia. É singela, mas de coração. Põe na delegacia, pô. Tá aqui, pessoal, ó. Missão cumprida, todo aprovado ganha uma dessas. Aprovado, claro, dos nossos alunos que vêm pro podcast. Tá aqui, ó. Missão cumprida agora pro Arthur. Parabéns, Arthur. Foi uma honra. Obrigado. Irmão, muito sucesso na sua jornada. Prazer enorme te conhecer. Parabéns, Pois Arthur. não, já te conhecia pessoalmente, né? Revê-lo agora. E vamos estar junto contigo na cerimônia de posse, hein? Vamos. Qual a vamos lá. expectativa agora pra cerimônia de posse? Eu acredito que em janeiro. Você chegou aí em alguma outra? Outra cerimônia de posse? É. Não, nunca Você foi. nunca foi? Não tem noção como é que é? Não. Eu espero que seja igual ao que foi em 2018. Que é um baita evento, muita gente não tem noção do que é. É muito E louco. foi na Cadepol mesmo? Não, foi num auditório muito maior que da Cadepol. Cada cerimônia eles podem fazer em lugares diferentes. Nunca é dificilmente repete o mesmo lugar. Mas foi num lugar muito louco, não lembro o nome agora, um palácio, não sei das quantas lá, que era um ginásio gigantesco. Tinha arquibancada de um lado, arquibancada do outro para os familiares. Os aprovados ficam tudo ali onde fica basicamente a quadra. Basicamente como destaque mesmo, vai chamando um por um, vai dando ali o distintivo, tirando foto e tal. Só que demora pra cerimônia a terminar, porque vão todas as autoridades, vai governador, vai secretário, aquela coisa toda. Ela tira foto, né? Aí no saguão, aí a hora que todo mundo conversa, troca ideia, porque é aberto. Cara, eu espero que seja igual, porque é muito louco. É uma data que vai marcar a sua vida, tenho certeza. Convida todo mundo da sua família, que é importante. Você vai curtir, irmão. Cara, e parabéns, muito sucesso pra você nessa nova jornada. Obrigado. E a casa é sua. Querendo voltar pra trazer mais dicas aí, que eu sei que sua jornada não parou por aqui. A casa é sua, sempre. Quem sabe depois eu volto pra falar da vida de policial, né? Opa, bacana. Bom, compromisso firmado. Vamos marcar uma. A gente espera os alunos passarem pela Cadepol, o tempo de polícia. Aí traz você, mais algum outro aluno aqui, faz um episódio só dessa jornada, desse início de jornada como policial. Perfeito. Fechado? Irmão, parabéns mais uma vez. Obrigado. Sucesso pra você, viu? Obrigado. Pessoal, Valeu. obrigado pela audiência. Se inscreva no canal que não é inscrito ainda e estaremos sempre trazendo mais convidados pra inspirá-los. Faz o merchan aí, pô. Do Academia DP. Verdade, cara. Pra vocês que estão querendo de paraquedas aqui, o que é o Academia DP? É o nosso preparatório completo. E é um preparatório personalizado somente para os cargos da PCSP. A gente não tem preparatório hoje de outras carreiras justamente para ser o melhor naquilo, para ser o melhor na PCSP. E hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Para você que quer ser um policial civil de São Paulo e já quer se preparar para esse, de estar em andamento ou para os próximos, vamos deixar aqui o link na descrição, beleza? Pessoal, um grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Valeu.